Boa noite, boa noite, boa noite. Eu acho que agora está dando uma microfonia aqui, mas eu acho que está funcionando. Eu acho que está tudo funcionando. Quero link. Estou tentando aqui. Bom, galera, eu acho que está tudo funcionando. Eu acho que está tudo... só verificar. Deixa eu verificar. Seu Atenágoras, boa noite. O pessoal que está chegando aqui. Então, a gente está iniciando a nossa live da segunda-feira, né? Animais exóticos, oportunidades, né? Falta exatamente 1 minuto. Eu estou testando aqui, divulgando nos grupos, ver se está todo mundo assistindo, né? Hoje nós estamos fazendo um teste com uma live simultânea no Facebook, nas minhas páginas do Facebook, e aqui no nosso canal Criador Pro, no YouTube. O pessoal que está aí assistindo, está tudo ok? O som está bom, a imagem está boa, está tudo funcionando? Responde aí para mim, escreve aí nos comentários se está tudo funcionando, se está todo mundo ouvindo bem. Deixa eu ver se aqui no grupo está tudo ok, está tudo ok. Está tudo ok. Os grupos também estão funcionando. Bom, são exatamente 8h30, né? A gente costuma começar sempre às 8h30, né? A gente procura começar às 8h30. Então, boa noite a todos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo e hoje nós estamos aqui no Criador Pro assistindo, né? Ou na série Animais Exóticos, Oportunidades, né? Toda segunda-feira, dentro aqui do canal Criador Pro, também nas nossas redes sociais, no Facebook, na página Criador Pro, nas minhas páginas pessoais, em algumas páginas que a gente está divulgando essa live ao vivo. E na próxima semana a gente também vai estar no Instagram, na nossa página Criador Pro Oficial, no Instagram, e na minha página também, ver se eu consigo na minha página pessoal também, Dr. Paulo, né? Então, boa noite a todos. A gente está... Ivonei Carlos, ok, boa noite, estão funcionando, então o pessoal está assistindo. Vocês vão poder estar fazendo perguntas, vão poder estar falando um pouquinho sobre animais exóticos. Na nossa primeira live da semana passada, a gente falou geral, né? Da questão de todos os animais, principalmente dos psitacídeos, tá? Certo? Principalmente dos psitacídeos, ok? E hoje a gente vai dar continuidade, né, a essas nossas lives falando da oportunidade. Eu até estava conversando, eu até estava pensando aí, falei com a minha equipe, né? Eu estava pensando se a gente ia continuar falando sobre pegar os animais, começar a pegar os animais e falar cada espécie, começar a falar um pouquinho sobre recintos, falar um pouquinho sobre reprodução, falar um pouquinho sobre os cuidados e aí as oportunidades, né? Até a gente vai estar falando isso hoje um pouquinho, mas eu queria, primeiro de tudo, falar da importância dessa live, né? É importante que vocês divulguem, que vocês estejam compartilhando, né? Eu quero ver se eu consigo agora deixar um link sempre antecipado para vocês poderem já estar assistindo e também estar compartilhando isso com todo mundo, porque essa live a gente vai estar falando basicamente da criação de animais exóticos e também vou acrescentar animais silvestres e domésticos nessa nossa live de
segunda-feira, tá bom? Eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância da criação de animais em cativeiro, basicamente, né? O que quer dizer essa importância de animais? Na verdade, a criação de animais ela se dá desde que o homem começou a domesticar os animais, né? A colonizar novos ambientes, conhecer novos territórios, desbravar novas oportunidades. O homem foi encontrando animais, esses animais ele foi capturando, ele foi achando interessante a sua criação em cativeiro. Lembrando que no nosso país, a legislação que fala referente à criação de animais em cativeiro, ela está regulamentada pelo órgão federal, que é o IBAMA, ela está também regulamentada por alguns órgãos estaduais, e para você criar em cativeiro, você tem, quando a gente fala em criar em cativeiro, é você montar uma estrutura e reproduzir em cativeiro, né? Quando a gente está falando assim nessas oportunidades, né? A gente está falando na criação realmente para fins comerciais. Então, a gente vai estar sempre citando alguns exemplos de animais, vamos falar o mercado, como é que a gente ganha dinheiro criando esses animais, e aí vocês vão tendo ideias, né? Quem acompanha, quem gosta dessa parte de criação, né? Vai acabar vislumbrando uma oportunidade de negócio, né? Lembrando que a criação de animais é um dos negócios mais lucrativos que nós temos, não tem nada perto da questão lucrativa da criação de animais em qualquer setor. É óbvio que a criação, quando você opta por criar animais exóticos, criar animais silvestres ou criar animais domésticos, você tem que ir a fundo, pesquisar para saber exatamente como eu devo proceder para me transformar essa ideia de criação de animais em uma oportunidade real de um negócio extremamente lucrativo. Porque a criação de animais, na verdade, ela vem sempre sendo transmitida, né? Geralmente de pai para filho, de avô, é uma questão meio cultural, né? E a gente acaba se envolvendo na criação de animais como um hobby. Então, aqui quem não teve aí um cachorrinho, quem não teve um gatinho, quem nunca pensou em ter uma ave, a gente está abrindo aqui para o meu público já é criação, a maioria são criadores amadores ou criadores comerciais que nos acompanham. Então, a gente sabe que a criação ela começa, a semente plantada na criação de animais, ela vem do berço, né? Então, através dessa repassagem, a gente começa como um hobby. Então, a gente compra um animal como se fosse um animal de estimação. Daqui a pouco você compra um acessório aqui, daqui a pouco você compra mais um, daqui a pouco você compra um parceiro para esse seu animal. Daqui a pouco esses animais em cativeiro, eles começam a se reproduzir. Daqui a pouco você começa a se envolver. E aí, daqui a pouco, você começa a estar fazendo da criação de animais como um hobby, transformando num negócio. Você começa com um casal, 2 casais, 3 casais, e daqui a pouco você está com uma série. Eu estou com uma coceirinha aqui na garganta, deixa eu colocar uma bala. Uma série de casais, de espécies. A gente começa com uma espécie e depois a gente passa para uma série de espécies, né? E isso é normal, tá? Então, a criação de animais em cativeiro, ela é um negócio familiar que depois, se você souber realmente a oportunidade que você tem nas suas mãos, ela vai acabar se transformando num negócio e esse negócio vai ser extremamente vantajoso. Eu vou estar citando um pouquinho como aconteceu a minha história com a criação de animais exóticos, né? Na verdade, essa criação de animais foi passada pelo meu pai. Meu pai foi criador de animais silvestres e animais exóticos. Numa época aí
nós estamos falando dos anos 90, né? Início dos anos 90. Meu pai foi criador de curió e bicudo, meu pai foi campeão brasileiro criando curió, né? E aí ele meio se desgostou dos animais silvestres, aquela velha questão da burocracia de se criar animais silvestres, né? Ele passou a criar animais exóticos, daí ele foi para a linha de canários, né? Canários belgas, e aí ele me deu um casal, quando eu completei 18 anos, ele me deu um casal de presente quando eu entrei na faculdade de biologia. E aí, desse casal, eu comecei a ter 2, 3, 4, 5. Quando eu vi, já tinha 10 casais. E aí, isso a gente começa a gostar, né? E a criação de canários, para quem conhece, canários belga é um animal fácil de criar. Daqui a pouco você vai criando. E aí você não sabe o que fazer com os filhotes. Aí você vai para um lugar, oferece para um, oferece para outro, dá para um. Daqui a pouco você começa a querer vender para pagar as despesas, porque vai começar aumentando o seu plantel. Daqui a pouco você está com 10, 20, 30, né? E eu, como estudante de biologia, eu sempre me interessei pela essa parte de animais. Eu fui fazer biologia por causa que eu gostava de animais e dessa paixão do meu pai pela criação de animais, a gente estava sempre envolvido, né? O meu pai me levava nos torneios, nos eventos, nos encontros, né? E a gente vai pegando esse gosto, né? E aí, quando eu comecei a criar, eu tentei também seguir os passos dele, né? Aquela questão de participar de eventos. Então, eu me associei a uma associação, a um clube, depois a FOB, para participar de eventos, né? Então, resumindo, né? A minha história começou com a transferência desse gosto pela criação de animais do meu pai. Eu cheguei a ter, numa época, final dos anos 90, 2000, final dos anos 90, 99, 2000, eu cheguei a ter quase 1.200 casais de canários. Eu criava canários em Santa Catarina, eu participava dos eventos, todo ano tinha os campeonatos, né? A gente participava dos torneios, e aí chegou um certo momento, eu meio que resolvi migrar para os animais silvestres. Aí eu virei um criador amador de passarinhos, comecei a criar passarinhos, comecei a criar azulão, depois coleira, depois canário-terra, e aí você vai chegando no curió, vai chegando no bicudo. E como eu fazia biologia, e eu participava de alguns projetos na faculdade, e isso tinha uma cadeira, né? Eu lembro até hoje uma cadeira dentro da área de zoologia que falava da criação de animais em cativeiro. E eu comecei a me interessar porque eu criava esses animais em cativeiro como hobby. Era um hobby que eu já ganhava um dinheiro, eu já participava, né, de alguns eventos. E, de repente, eu me vi dentro do mundo da criação de animais, a oportunidade, sabe aquela história que você está aprendendo, alguém te mostra e te dá uma luz, e aí realmente eu comecei a analisar. E desde essa época da faculdade, no final dos anos 90, 2000, eu passei, então, a montar um criatório comercial. Primeiro, eu montei um criatório comercial de domésticos, de canários belgas. Depois, eu montei um criatório comercial de animais silvestres. Isso foi em 2003 para 2004, são 17 para 18 anos. E aí eu iniciei essa história da criação de animais. Aí eu meio que nunca parei de criar canários belga, nunca parei de criar animais silvestres, mas eu fui incorporando mais animais a esse hobby, né? Então eu cheguei aos psitacídeos, aí dos psitacídeos eu fui criando periquito australiano, depois calopsita, depois fui para as red rump, depois para as neofemas, até surgir as famosas ringnecks, até surgir as roselas, até surgir os lores, e quando eu vi, eu estava em outro estado, com um criatório gigantesco, já estava com sete lojas especializadas na venda, né, de animais, e isso passou a se tornar a minha vida, né? E hoje eu crio animais e hoje eu tenho a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre animais. Essa migração nossa de criador para essa área online, né? Ela é recente, ela começou em 2008, aonde eu resolvi
criar um curso de manejo de animais, ensinando como montar, né, um criatório comercial, iniciando do zero até você ter ele totalmente legalizado. Eu ensinava tudo, né, sobre a montagem das criações, falava sobre todas as espécies que eu crio, as principais espécies. Eu fazia todo o serviço de legalização e eu ainda garantia a compra de tudo que as pessoas produziam. Esse curso foi lançado em 2008, teve uma demanda muito grande e aí a gente parou um pouquinho, quem sabe ele vai surgir novamente, mas daqui a pouco. E aí eu passei a perceber que muita gente procura, muito criador, né, tem o sonho de ter o seu animal, além de ter o seu animal legalizado, ter o seu criatório legalizado, né? Então aí eu parti para a parte da legalização, passar o meu conhecimento, já que eu fazia esse serviço para vários amigos, eu legalizava vários criatórios e passou a ser a minha profissão. Então, contando um pouquinho da minha história. Então, a história que eu estou contando pode ser muito parecida com a história de muitos que estão nos acompanhando aqui na nossa live hoje. Então, só que nós temos que falar o seguinte: animais exóticos, domésticos e silvestres, e a criação de animais em cativeiro em si, ela é um negócio fantástico, é um negócio formidável, só que você tem que ter consciência básica de que a criação de animais, ou você gostar de animais, requer cuidados, né, gente? Você sabe que por mais que você tenha um animal como hobby, você compra um animal como um animal pet, de animal de estimação, você sabe que você tem que dar comida, você tem que dar água, você tem que ter os cuidados higiênicos, a limpeza dos recintos, dos comedouros, dos bebedouros, você tem que fazer um enriquecimento ambiental, você tem que levar periodicamente ao médico veterinário, fazer acompanhamentos, porque é um ser vivo, né? Dar vermífugos, vacinas, dependendo do animal que você cria, vai ter uma série de vacinas que você é obrigatório por lei você fazer. Então, e quando você está apegado a um animal, dependendo do animal, tem aquela questão: se eu for viajar no final de semana, com quem eu vou deixar? Não posso deixar esse animal trancado, encher 3, 4 bebedouros e deixar o animal por 5, 6, 7 dias sem te ver, comendo aquilo ali, naquela sujeira. Então, existe, quando a gente fala em animais, por isso eu quis falar um pouquinho hoje sobre isso, quando a gente está falando de animais exóticos, ou silvestres ou domésticos, existe a responsabilidade sua sobre esses animais. Esses animais, como são animais que estão geralmente em cativeiro, diferente do animal que está na vida selvagem, em liberdade, que ele sabe se virar, se defender de predadores, conseguir seu alimento, a fonte de água, né? Se proteger das intempéries. Um animal que nasce em cativeiro, um animal que nasce no ambiente exitos, que a gente chama, né? Eles acabam sendo muito dependentes do manejo que aquele criador, né, no manejo do seu dono, né, do seu tutor. Hoje se fala muito de tutor, né, mas do seu dono, na verdade, né? Então ele fica muito dependente também da relação, da proximidade, da limpeza, da convivência, já que é um animal que está preso, né, em um recinto, da questão da alimentação, tudo. Então ele fica muito dependente. E quando você opta de transformar esse seu hobby da criação de animais em um negócio comercial, que é a ideia da nossa série da segunda-feira, você tem que pensar nisso, né? A criação de animais no Brasil, ela é altamente rentável? Sim. Você pode ficar rico criando animais? Sim, mas tem todos os cuidados. Como ela pode ser altamente rentável, você pode ficar rico, ela pode dar um prejuízo gigantesco, ela pode dar uma frustração gigantesca, porque a criação de animais no Brasil ela depende muito de uma palavra: responsabilidade. Porque a hora que você deixa de ser um criador robista, ou até mesmo um criador amador, e parte para a questão de um criatório comercial, você tem que pensar muito bem que você está abrindo uma empresa, vai passar a ser um negócio, e esse negócio ele tem que pensar em 3 parâmetros principais:
bem-estar do animal, cuidados com os recintos e questão reprodutiva, né? A parte legal de tudo isso, né? A parte de cuidados com os animais, isso é óbvio que todo mundo tem que fazer, beleza? Então, eu queria dar essa introdução, queria falar um pouquinho referente a isso, porque foi algumas coisas que me passaram essa semana, muita gente me perguntando, alguns criadores, né, depois das nossas lives, querendo saber, né? Você vai falar sobre tal animal, você vai falar sobre tal animal, o que dá para fazer com isso, o que dá para fazer com aquilo. Eu vou falar sobre todos os animais, mas primeiro vocês têm que ter a consciência que, quando a série está sendo criada, que chama-se Animais Exóticos, eu vou mudar para Animais Exóticos ESIA e companhia, né? Que seriam os animais domésticos, que também são exóticos na sua maioria, e os animais silvestres. A gente tem que ter a responsabilidade, né? Por mais que a gente vai estar passando aqui uma oportunidade de negócio, a pessoa que achar que esse animal ele vale a pena um investimento, vale a pena um esforço para você pegar essa oportunidade. Então, não se lembre sempre disso aqui, responsabilidade. E a responsabilidade é que você vai passar a ser dono de um negócio que cuida de animais, e esses animais precisam de você, precisam dos seus funcionários, precisam de cuidados especiais. Você vai ter resultado se você se dedicar, tá bom? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer saber alguma coisa dessa primeira parte que eu falei, mas basicamente era só uma parte introdutória. Agora sim nós vamos estar falando um pouquinho sobre o primeiro animal exótico. Qual é o primeiro animal que eu escolhi para falar? Qual vai ser o primeiro animal? Eu pensei em vários, tá, gente? Eu pensei assim, às vezes, vou falar do primeiro animal que eu criei em cativeiro, que são os canários, né? Os canários, famosos canários do reino, o canário belga. Mas aí, como eu comecei falando na semana passada, eu comecei a falar referente a psitacídeos, aí eu pensei, qual o psitacídeo, né? Que a gente pode estar iniciando a nossa série de animais exóticos, oportunidades. Eu vou começar com o que eu acho que é o animal mais criado no Brasil. É um animal pet que eu acho que a maioria é o animal mais vendido como animal pet no Brasil, que tem uma procura gigantesca. E dentro desse mundo dos psitacídeos, é o animal mais indicado para quem quer começar uma criação ou ser um tutor de um animal desse grupo dos psitacídeos. Eu estou falando da nossa querida, ou do nosso querido, dependendo como você gosta de chamar, o nosso coquitial, também conhecido como calopsita. A calopsita, gente, é um animal, é um dos psitacídeos mais criados no Brasil e no mundo, devido à sua beleza, devido à sua docilidade, da sua interação com as pessoas, da sua facilidade do seu trato, do seu manejo e da questão da interação, né, que você tem com esse animal. É um animal de fácil manejo, é um animal de fácil reprodução, é um animal que hoje ele é um animal que, dependendo, muita gente fala, criar calopsita não dá dinheiro. Olha, gente, calopsita dá dinheiro, tá? E dá muito dinheiro, certo? Desde que você saiba fazer o seu planejamento, desde que você tenha em mente o que você quer fazer com a calopsita, né? Deixa eu estar compartilhando aqui, tem alguém, eu acho, fazendo algumas perguntas. Eu acho que não. Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta aqui. Não. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estou compartilhando a minha tela. Eu quero mostrar aqui. Na verdade, eu quero só mostrar as imagens, né? Porque eu não vou nem ficar detendo muito, a grande maioria de vocês já conhece. Para quem não conhece, essa é a calopsita ou coquitiá. Temos várias espécies, várias mutações, né? Desde o lutino, cinza, pérola, alequim. Hoje tem muitas mutações extremamente vantajosas, né? E a calopsita é um animal, eu trabalho com loja pet há 15 anos. É o animal que eu mais vendo, é o animal que eu mais crio.
hoje em dia, né? Ela é praticamente o meu carro-chefe no meu criatório comercial. Ah, mas, doutor, calopsita, você cria calopsita, calopsita dá dinheiro? Dá. Claro que vai precisar de um planejamento, né? E esse planejamento que criar calopsitas no Brasil, nós temos muita gente amadora criando calopsitas no Brasil. A calopsita ela é considerada um animal doméstico pela legislação brasileira. Para você ter esse animal, você deve comprar ele sempre com nota fiscal de uma loja pet ou de um criatório comercial. Você tem que ter os cuidados com ele. E, pela lei brasileira, você pode ter quantas calopsitas você quiser. Você pode reproduzir calopsitas em casa? Pode reproduzir calopsitas em casa, desde que a finalidade da reprodução não seja comercialização. A partir do momento que você cria filhotes e tenta comercializá-los, você já está cometendo um crime. Esse crime ele pode estar no Código Penal, ele está na nossa legislação brasileira, porque você, para criar qualquer animal, você precisa estar legalizado. Ah, mas é um animal doméstico. Mesmo assim, você precisa ter um cadastro técnico federal, você precisa ter licenças, você precisa ter CNPJ, você tem que emitir nota fiscal, você tem que ter um cadastro junto ao órgão agropecuário do seu estado, que é o que controla a entrada e a saída e a comercialização de animais dentro do seu estado e fora dele. Então, são os princípios básicos. E aí, você, para criar calopsita, hoje nós temos um mundo gigantesco, uma centena de mutações, uma mais bela que a outra, né? E ela virou um xodó nacional, praticamente todas as lojas pets têm uma calopsita e vendem calopsitas. A maioria é tudo ilegal, isso é bom que saiba, a maioria está cometendo um crime. E ela tem um valor agregado, dependendo da região do Brasil, baixo. Porque as pessoas acabam criando de forma irregular. Aí cada um que cria de forma irregular revende ao preço que quer, sem cuidados, sem entregar uma nota fiscal, sem entregar exames, sem entregar atestado de sanidade, sem entregar nada. Nem entrega os cuidados básicos de uma calopsita para o seu novo dono, né, o seu tutor. Então, as calopsitas é um mercado bem fantástico. Você tem que entender que a calopsita é um dos animais mais procurados, é um dos animais mais vendidos, então sempre vai ter mercado. E se você é um criador, você tem dois mercados básicos. Ou você cria para outros criadores, você vai criar matrizes, né, e para vender para outros criadores. A gente está falando aí de alta genética, de participação de eventos, torneios, competições. Ou você é um criador para vender para o consumidor final ou para vender para agropecuárias. Qual é a finalidade que você quer? O que você quer como criação? A calopsita é um animal extremamente fácil de manejo, é fácil de reprodução, montam-se casais com uma certa facilidade. A alimentação no Brasil já está bem diversificada, ela já está bem adaptada à criação em cativeiro aqui no Brasil. Nós temos uma série de alimentos especiais, desde mistura de sementes, farinhadas, rações extrusadas e N outros alimentos que você pode estar dando para a sua calopsita. Mas você tem que, quando você parte por uma oportunidade, eu tenho que estar pensando como eu vou criar esses animais. E eu não posso criar como eu crio em casa, como um hobby, criar num quartinho, criar na garagem, numa sala, num quarto. Não é assim que se cria animais exóticos no Brasil. Muita gente vem ensinando que criar aves exóticas, criar animais, dá dinheiro. Mas fala que você pode criar em qualquer local, você pode ter em qualquer espaçozinho, você pode, desde que você não reproduza esse animal, e não que seja para fins comerciais. Então, isso é uma ideia. Se você está pensando para fins comerciais, faça o planejamento, monte o seu criatório, busque as licenças todas, se é para animal exótico, doméstico, silvestre, busque as licenças, faça o seu planejamento, pense como uma empresa antes de você inventar desse ramo de criar calopsita.
certo? As calopsitas hoje, elas têm um valor que varia desde R$ 50 até R$ 1.000, algumas calopsitas, algumas mutações, mas o preço médio de uma calopsita é em torno de R$ 100 a R$ 150. Quando você vende ela mansa, você vende ela como um pet. Eu, por exemplo, eu vendo todos os anos nas minhas lojas, eu vendo aí cerca de 7.000 a 8.000 calopsitas. E eu vendo aqui, nas minhas lojas, eu vendo assim, eu comecei vendendo a 150, foi a 200, 250, hoje está a 350 cada calopsita. E eu não tenho calopsita para entregar, apesar de ser uma época de reprodução. Hoje eu tenho cerca de 200 casais de calopsitas. Eu tiro uma média aí de alguns mil filhotes aí por ano, e eu não consigo a demanda, eu tenho que comprar de outros criadores para poder suprir as minhas lojas. Então, é um mercado fantástico. Então, vamos pegar um exemplo bem simples de uma oportunidade fácil que muita gente cria calopsita para esse mercado. Lembrando que vamos falar em termos gerais de quanto é que eu gastaria para montar uma criação de calopsitas, quanto é que eu gastaria para legalizar e quanto é que eu faturaria no final desse processo. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é a parte de legalização. Hoje, a legalização, para você virar um criador de animais domésticos, você vai estar gastando aí na faixa de uns R$ 1.000 a R$ 1.500. Não mais do que isso, até menos, dependendo do estado, dependendo da região. Tá? São licenças bem fáceis, licenças bem simples de serem feitas. Tá? Segundo, eu preciso de um espaço. Eu não vou ganhar dinheiro criando 5 casais de calopsita, 10 casais de calopsita. Até posso, dependendo da mutação, dependendo da genética, dependendo de qual a sua finalidade. Então, definir para que eu quero criar essas calopsitas comercialmente. Eu quero criar para ter genética, para ter matrizes de alto padrão, para vender para criadores, para participar de eventos e lá comercializar os meus animais. Ou eu quero vender esse animal para o consumidor final, para uma agropecuária. São finalidades diferentes. Eu busco genética, eu busco quantidade, eu quero um animal manso, eu quero um animal de tal idade, eu quero um animal X, Y, Z. Como animal pet, qualquer calopsita se vende, qualquer cor, qualquer modelo, qualquer tipo, não interessa a mutação, não interessa se ela porta X, Y, Z, porque quando você vai vender isso para o consumidor final, ele não está interessado nisso, ele nem sabe o que é isso. Se você vai vender uma calopsita para uma casa agropecuária, ela não quer saber se é porque a mutação XYZ é muito mais cara que a F, X ou... Não, ele não quer saber disso. Isso vale para todos os animais, tá? Isso vale para todos os animais. Você tem que pensar como um negócio, você tem que criar para vender. Você tem despesas, você tem que ter lucro com a criação de calopsitas. Então, hoje, vamos supor que hoje, para você ganhar razoavelmente bem, vamos colocar assim por baixo, você tem que estar aí com entre 20 e 50 casais de calopsita. Vamos fazer com 50 casais de calopsita, para ter um número bem exato. Hoje, se você comprar e pesquisar, vamos supor que você compre calopsitas jovens ou calopsitas adultas, você vai conseguir comprar de criadores, não animais de alta genética, não animais com valor econômico muito elevado, mas você vai comprar aí, numa média, casais bons na faixa entre 250 a 300 reais. Certo? Então, você pega 50 casais, você vai pagar 300 reais, que seja 50 casais, esquece a questão de mutação. Quanto mais diversificado for, melhor. Pode ser as mutações mais simples, as cores mais cotidianas, que são essas que a gente está vendo aqui. Você vai montar 50 casais a 300 reais, né? Então, 50 casais vezes 300 reais, você está montando aí 15 mil reais com calopsita, é isso? Isso, né? Exatamente isso. Então, você vai estar montando aí 15 mil reais. Aí você vai comprar gaiolas, vai ter que comprar 50 gaiolas. Hoje, uma gaiola para calopsita, você vai pagar na faixa aí também de 150 a 200 reais, uma gaiola boa. Tá? Então, são mais 50 vezes 200, são mais 10 mil reais. Então, você já gastou 25 mil reais para montar um criatório com 50 calopsitas. Fora comedouros, bebedouros, alimentação, a instalação, que é o ambiente para você colocar as 50 calopsitas. E aí você tem que comprar os ninhos, a questão reprodutiva e etc.
Uma média de um bom manejo reprodutivo, você vai ter uma média aí de 12 filhotes por ano. Alguns criadores conseguem tirar 15, outros conseguem tirar 20. Depende da região, de quantas posturas você vai ter no ano. Mas vamos botar uma média de 10 para fazer conta exata. Então, eu tenho 50 casais vezes 10 filhotes por ano. Então, eu tenho 500 casais, 500 filhotes para mim vender, certo? 500 filhotes de calopsita, se eu vender a R$100, eu vendo tudo rapidinho, né? E aí eu estou fazendo a conta, né? De 500 vezes 100. Né? Vamos abrir aqui a calculadora, né? Para facilitar, já que eu estou transmitindo, né? Que eu estou compartilhando a tela aqui. Deixa eu abrir minha calculadora aqui rapidinho, né? 500 filhotes vezes R$100. Eu tenho 50 mil reais. Eu investi em torno aí de uns 35 a 40 mil. No primeiro ano eu recupero o meu investimento. Isso se eu vender a 100. Se eu vender a 150, eu já tenho um valor maior, né? Se eu vender a 200, eu já tenho um valor maior. Mas como é que eu vou vender a 150, 200? A forma de você vender. Aí você pode... Eu vendo, por exemplo, até a data de ontem, que eu fiz o levantamento, porque eu ia falar sobre calopsitas, eu vendi, são 2.687 filhotes até a data de ontem. Eu vendo a média, fazendo por alto, assim, uma média de venda de loja, venda direta para outros produtores, etc. Eu vendo numa faixa de 200, de vezes 250. Então, eu já tirei aí, ó, só de calopsita, isso aí, certo? Parece um número exorbitante, né? Eu estou falando de vender calopsitas a R$250. Ah, mas é difícil vender 2.000 calopsitas. Não, gente, não é difícil. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que buscam calopsita todo dia na minha loja. E aí uma que tem uma calopsita mansa, fala para o outro, e lá o cara te entrega com nota fiscal, lá o cara te entrega com atestado sanitário, lá o cara te entrega com a carteirinha de vacinação, lá o cara te dá todas as instruções, lá o cara te explica tudo, lá ele te dá um acompanhamento geral, e o animal é super dócil, super manso, você vende. Tá? Se eu tiver 30, 40, 50 calopsitas por dia, a gente vende até mais disso por dia. É muito mais. Por loja, a gente está falando isso, tá, gente? Olha que a minha cidade aqui ela tem 230 mil habitantes. Mas como é que você divulga? Eu tenho as lojas e eu divulgo via internet. Hoje, isso aqui que a gente está fazendo é a melhor forma de estar divulgando, né? E o boca a boca, certo? Então, eu estou falando de uma criação de calopsitas, gente. Não estou falando de ringneck, não estou falando de rosella, não estou falando de red rump, eu não estou falando de nada, eu estou falando da calopsita. Mas vamos colocar uma coisa mais baixa, né? Claro, eu tenho 200 casais, 250 agora, né, casais, mas quem começar com casais menores, né? Hoje nós temos calopsitas, eu quero trabalhar com alta genética, tem calopsitas aí que, dependendo da mutação, aí sai na faixa de 500, 600 reais cada uma. Então, quantos filhotes você vai ter por ano? Quanto cada casal vai te dar de retorno, certo? Mesmo você ganhando, vamos supor que vamos fazer o cálculo ali que a gente acabou de fazer, né? 50 casais vezes 10, que é o mínimo, tá? Vamos botar 10 filhotes, são 500. Vamos supor que você não consiga vender nada, você vai se desfazer das calopsitas, vender para agropecuárias. Sai, enche seu carro, vai em todas as agropecuárias e você vai vender aí a R$60. São 30 mil reais. Aí, se você dividir isso por 12, já são 2.500. 2 salários mínimos. Tem gente que não recebe 2 salários mínimos por mês, certo? E se você se esforçar, você vai conseguir uma média de 100. Então, se você conseguir uma média de 100, então eu tenho 500 filhotes que eu tirei vezes R$100, né? Ó, são 50 mil dividido por 12, são R$4.100 por mês. Claro, tem as despesas, tal, vai sobrar 3 mil.
Mas estou falando de 50 casais, que é um investimento baixo. Quanto é que você, hoje, para você montar uma loja, montar um negócio, qual é o custo do seu investimento? Tá? Então, para você chegar a 100 casais é rápido, para você chegar a 200 casais é rápido. Se você se dedicar só a calopsitas, eu te garanto que você vai ter um retorno fantástico. O que eu tenho que definir? Qual a finalidade? Eu quero criar para ter qualidade genética, para vender matrizes com alto valor de mercado, que são mutações mais raras, eu quero vender para criadores, ou eu quero vender para o público geral? Tá? O público geral não quer saber de mutação. Então, você vai comprar mais barato, você vai vender mais barato, mas você vai ter uma venda contínua muito grande. O que eu tenho que definir? Se eu vou vender, se eu vou criar, na verdade, né? Se eu vou reproduzir em colônias, em grupos e vivendos, que as calopsitas elas vendem muito, né? Elas criam bem, se adaptam muito bem a viver em grupos e em coletividade, ou eu crio elas no sistema de gaiolas, casais individuais, casais padronizados, aí tem vários sistemas, bateria de gaiolas, aí eu tenho ninho interno, ninho externo, e elas vão criar muito bem. Então, uma parede como essa aqui, né? Você consegue criar 4, 5 baterias de gaiola, né? Uma parede de 3 metros de altura, você consegue colocar até 4, até 5 fileiras de gaiola. Você consegue colocar quantas fileiras de gaiola num espaço. Então, a construção não é tão grande, as instalações sempre bem limpas, bem cuidadas. Você vai ter altos rendimentos e elas são muito fáceis de reproduzir. Claro que tem que ter o cuidado de sanidade, alimentação. A gente tem que colocar aqui o custo, né? Médio. Você vai gastar em torno de 15 a 20% o custo médio geral de toda a produção, daquilo que você vai vender, você vai gastar em torno de uns 15 a 20%, até 25%, até 30% em alguns casos, dependendo da região, por causa da matéria-prima, aí tem que fazer uma série de adaptações. Mas é o primeiro exemplo que eu estou dando, calopsitas. Eu não estou falando assim, né? Deixa eu até dar um stop share e voltar lá para vocês, Eu não estou falando de outros animais, eu estou falando da calopsita, né? O nosso famoso coquitial, certo? Nosso famoso coquitial, né? Alguém perguntando se eu tenho cacatua. Tenho cacatua, sim. Tenho várias cacatuas, várias espécies de cacatuas, beleza? Então, a gente está falando de calopsita. É uma questão vantajosa. Hoje, o meu criatório ele se mantém, e a grande lucratividade do meu criatório é calopsitas. Eu tenho criação de ringneck, eu tenho criação de canário belga, eu tenho criação de diamante gold, eu tenho criação de periquitos, eu tenho criação de red rump, de burque rosa, eu tenho criação de todos os psitacídeos, além dos animais silvestres. Hoje eu estou com uma quantidade em torno de uns 1.600 casais, né, no meu criatório, de uma forma geral. Mas o meu carro-chefe são esses animais que vendem mais, que a procura é muito maior. Tá? Então, essa é uma oportunidade. A gente não dá muita importância, mas calopsita, não descartem calopsita. Calopsita, se você trabalhar bem, se você fizer o trabalho bem correto, ela é um negócio bem lucrativo. É óbvio que para ser lucrativo, você tem que ter uma quantidade maior, você tem que ter uma eficiência maior na questão reprodutiva, você tem que saber trabalhar a venda da calopsita, certo? Mas é um exemplo. Então, eu comecei falando sobre calopsitas hoje, certo? Então, as calopsitas são fantásticas, tá, gente? Quem tem como animal pet, quando morre uma, já vai comprar outra, substitui por outra. Às vezes tem uma, tem duas, tem três, daqui a pouco tem um monte. E isso é uma questão que vocês têm que estar prestando muita atenção, beleza? Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa live. Quem não assistiu a nossa live ao vivo, assista a nossa live gravada. A gente vai estar disponibilizando os links das aulas gravadas nos grupos, né? E compartilhem, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam, né? Nas nossas redes sociais, nos acompanhem. Se você quer saber mais sobre animais exóticos, quer saber mais animais silvestres, mais oportunidades de negócio, nos acompanhe aqui na nossa série toda segunda-feira, às 8h30, que vai ser Animais Exóticos e Companhia, oportunidades de negócios, né? Quem quiser montar um criatório, quem quiser saber mais sobre montagem de criatório, nós temos um link aí, vai estar um link disponível no vídeo aí embaixo.
temos um curso que a gente ensina como criar, né, esses animais, a gente tem o curso também de legalização, a gente tem a mentoria, a gente tem a orientação, se você quer uma orientação, a gente tem uma consulta que a gente faz aí para vocês e monta todo o criatório de vocês e fala referente a isso. Semana que vem, a gente já vai começar a falar de alguns animais que todo mundo está procurando. Então, nós vamos começar a falar de animais psitacídeos um pouquinho maiores. Lembrando que tem muito, né? Eu passei na semana passada uma lista gigantesca, são mais de 200 animais exóticos, são mais de fora a lista de animais domésticos, fora a lista de animais silvestres. Se vocês querem que a gente fale sobre algum animal específico, digitem ali, deixem nos comentários, tanto no vídeo do YouTube quanto nos nossos canais, nossas redes sociais. Entrem, né? Vocês têm o nosso telefone que está aí embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato. Professor, por que você não fala sobre um tal animal, X animal? Fala um pouquinho sobre ele. Eu vou estar falando sobre ele. Nós vamos voltar a falar sobre calopsita. Eu vou montar um projeto completo com vocês. Eu vou montar desde a instalação, os recintos, as gaiolas, o manejo, a reprodução, até a venda, para vocês verem como a calopsita é um animal pouco valorizado, mas é um animal que se vende muito no Brasil e dá muito dinheiro. Certo? Eu acho que é isso. Não esqueçam, né? Tem os links abaixo. Quem quiser alguma oportunidade de negócio, temos aqui abaixo os links, né? Se você é um criador e quer legalizar seu criatório, quer saber um pouco mais, clica abaixo aqui que a gente tira todas as dúvidas para você. Então, um abraço, boa noite, até a nossa próxima semana. Não esquece, quer saber tudo sobre animais exóticos, silvestres e domésticos, aqui agora no nosso canal do YouTube, Criador Pro, toda a segunda-feira, às 8h30, com a nossa série Animais Exóticos e Companhia, Oportunidades de Negócio. Venha descobrir qual animal você encaixa no seu perfil e qual é a oportunidade melhor que você vai ter para ganhar dinheiro e transformar a criação de animais, essa sua paixão por animais, no negócio da sua vida. Faça como eu, faça como muitos criadores que vivem da criação de animais. Venha saber um pouquinho mais sobre esses animais fantásticos. Um abraço e até a nossa próxima segunda-feira. Um abraço, fiquem com Deus, até lá. Água. Garrafinha branca, por favor.